Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje mais uma gravação de um vídeo aula, no qual nós vamos falar sobre a ação penal privada subsidiária da pública, ou simplesmente chamada de queixa substitutiva. Nosso assunto em sala de aula, nós falamos das ações penais pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal, ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, falamos da ação penal privada exclusiva principal ou propriamente dita, e falamos também da ação penal privada personalíssima, dando como exemplo único o artigo 236 do Código Penal. Então hoje nós vamos falar de uma ação penal privada subsidiária da pública, que é uma ação que, na verdade, ela é de pouca incidência, mas de grande a sua previsão. Ou seja, de tamanha é a importância do seu conteúdo que o legislador resolveu, por bem, fazer a previsão da mesma no inciso 59 do artigo 5º da Constituição Federal, no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, e também no artigo 29 do Código de Processo Penal. Daí a previsão da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Então é uma ação de grande importância quanto ao seu conteúdo, não que isso ocorra na prática. Antes de começar a explanar sobre o tema, preciso dizer a vocês o seguinte: por que é uma ação de grande incidência? Esta ação privada subsidiária da pública, ela só tem cabimento quando o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. E isso não é uma normalidade de se ver. Por isso, o caráter excepcional desta ação que nós vamos tratar na data de hoje. Mas é de suma importância, de grande indagação em concursos públicos, tanto que a sua previsão é previsão constitucional e previsão infraconstitucional. No Código Penal, conforme eu já referi no artigo 100, parágrafo 3º, e também no artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, quando tem cabimento essa modalidade de ação penal? Quando o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Então, o prazo legal, nós vamos ver a seguir, o prazo legal é aquele que está contido no artigo 46 do Código de Processo Penal, ou seja, se o indiciado estiver preso, o Ministério Público terá o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia, e se ele estiver solto, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o oferecimento da denúncia. Isto regra geral. No prazo, por exemplo, de abuso de autoridade, o Ministério Público terá prazo diferenciado. O prazo ele é reduzido, ele tem 48 horas para oferecer denúncia, referendo à Lei 4898 de 68. As leis especiais também podem trazer prazos diferenciados, mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui é a regra geral, é o que diz o Código de Processo Penal. Então, ação penal privada subsidiária da pública, ou também conhecida como queixa substitutiva. Alguns autores podem trazer em seus livros falando tão somente em queixa substitutiva. Então, vocês já vão estar sabendo que ele quer dizer ação penal privada subsidiária da pública. Quando o promotor for dissidioso, quando o promotor for negligente, não exercer um mandamento constitucional inserido no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o mandamento infraconstitucional inserido no artigo 100 do Código Penal, e também outro mandamento infraconstitucional do artigo 24 do Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público, ele tem, nos casos de ação penal pública que estiver presente, pelo menos indícios de autoria e materialidade, ele está obrigado a oferecer a denúncia. E nesse caso, ele sendo dissidioso, não oferecendo a denúncia no prazo legal, aí sim tem a possibilidade de se apresentar uma ação penal privada subsidiária da pública. Agora, nós temos que analisar outro ponto. Se o promotor
simplesmente for decidioso, for negligente, não oferecer a denúncia no prazo legal, ele poderá estar cometendo uma falta funcional, uma falta administrativa que vai ser punido pelo órgão do Ministério Público. Agora, se o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, ou seja, deixar de oferecer um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal, para favorecer um colega ou para ter um ganho econômico e etc., nesse caso, ele vai responder por crime. Ele pode responder por crime de prevaricação, quando ele deixa de praticar um ato de ofício, ou pode responder até por corrupção, quando envolver algum interesse financeiro diretamente endereçado a ele. Então nós temos que fazer essa observação. Mas, via de regra, em sendo decidioso, em sendo negligente, falta funcional e não há nulidade no processo. Há consequências no processo. E nós vamos verificar no decorrer do estudo quais são essas consequências. Antes disso, nós temos que falar quem é o titular da ação penal privada. Olha, ação penal privada, quem é o titular? O ofendido ou seu representante legal. Quem são os representantes legais nesse caso? Ofendido, representante legal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. São aquelas pessoas indicadas no artigo 31 do Código de Processo Penal e referenciada também no artigo 100, parágrafo 4º do Código Penal. Então, essas são as pessoas legitimadas a apresentar a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, apresentar uma queixa-crime, iniciar um processo no Poder Judiciário. Então, nós vamos ter duas terminologias, o querelante e o querelado. E nesse caso, o Ministério Público vai acompanhar o processo, mas não como parte principal, ele vai ser parte secundária. Ele pode aditar a queixa, ele pode repudiá-la, ele pode oferecer denúncia para substituir a queixa. Todos esses atos ele pode promover, só que ele é parte secundária do processo. Ele atua no processo, mas falando sempre após o querelante, ou seja, o titular da ação penal privada subsidiária da pública. Então nós podemos iniciar o estudo dizendo que esta ação penal privada subsidiária da pública, ela só tem cabimento quando se tratar de um crime de ação penal pública, seja pública incondicionada, seja pública condicionada à representação, seja pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Por quê? É nesses casos que tem a legitimidade do Ministério Público, seja no âmbito do Ministério Público Estadual, seja no âmbito do Ministério Público Federal, conforme eu já referenciei, artigo 100 do Código Penal, artigo 29 do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Então, somente nesses casos da competência privativa do Ministério Público em exercer a titularidade da ação penal pública é que pode surgir uma ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. Qual é o prazo legal? O prazo legal é o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal, ressalvados os prazos especiais das leis especiais. Aqui nós estamos tratando de regra geral. Quando eu falo regra geral, eu falo de Código de Processo Penal. Certo? Então o indiciado está preso. O Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia e ele não faz. Então, nesse caso, vamos imaginar que seja um homicídio. Ele não ofereceu a denúncia no prazo de 5 dias. A viúva do morto ela pode simplesmente propor uma ação, através do advogado, propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, ela vai tocar o processo, ela vai ser a titular da ação. O Ministério Público não vai desaparecer, mas ele vai funcionar como parte secundária. Agora, o sujeito não era casado e foi morto. Aí entra a regra do artigo 31 do Código de Processo Penal, por analogia. Quem são os representantes legais no processo penal? Cônjuge, ascendente, descendente
ou irmão, nesta ordem sucessivamente. Essas pessoas podem, então, apresentar uma queixa que vai substituir uma denúncia que não foi oferecida pelo Ministério Público no prazo que a lei determina. Então, isso chama-se ação penal privada subsidiária da pública. Então, essas são as pessoas legitimadas. Bom, qual que é o prazo que essas pessoas teriam para propor esta ação penal privada subsidiária da pública? Bom, os prazos é o que a lei determina para a ação penal privada, né? Para oferecimento da queixa. Qual que é o prazo, regra geral, para que o ofendido ou seus representantes legais ofereçam uma queixa substitutiva, uma ação penal privada? O prazo é, regra geral, de 6 meses, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, que diz que o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo de 6 meses, contados da data que tiveram conhecimento da autoria do crime, ressalvado a hipótese do artigo 29 do Código de Processo Penal, que diz o quê? Que, nesse caso, na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo é de 6 meses, mas a contagem é diferenciada. A contagem é do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Então, o prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia vence hoje. A partir de amanhã, inicia-se, então, o prazo decadencial para que o ofendido ou seu representante legal ofereça a ação penal privada subsidiária da pública, né? Então, o prazo é de 6 meses. Né? Se o sujeito está solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecimento da denúncia e não o faz. E existem indícios de autoria e materialidade comprovado. Então, o ofendido ou seu representante legal terá o prazo de 6 meses a contar do dia que o Ministério Público deixou de oferecer a ação penal. Nesse caso, no 15º dia, era o prazo que o Ministério Público tinha, então no 16º dia inicia-se o prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da ação penal privada. Isso está no artigo 38 do Código de Processo Penal, está no artigo 103 também do Código Penal, que trata sobre o prazo da ação penal privada. E esse prazo não interrompe, não suspende, ele é contínuo, ele é peremptório, né? Ele não suspende e não interrompe. Mas se o prazo para oferecer a queixa substitutiva da denúncia ocorrer o seu término final no sábado, você terá que apresentar a queixa substitutiva no sábado, no plantão. Se ocorrer no domingo, você terá que apresentar a queixa substitutiva no domingo. Por quê? Não pode deixar para segunda, porque esse prazo ele não sofre interrupção, ele é contado em dias corridos, sem interrupções por finais de semanas, por feriados, por suspensão, por determinação do tribunal, nada disso, porque é um direito material. Então, esse direito material, ele não sofrerá a interrupção ou a suspensão, tá certo? Isso tem muita validade, né? As causas de interrupção e suspensão lá no Código Civil. Aqui o prazo decadencial do artigo 103 e do Código Penal é artigo 38 do Código de Processo Penal, eles não interrompem nem suspendem o prazo decadencial. Né? Esse prazo é contado de acordo com o artigo 10º do Código Penal, porque a decadência é um instituto de direito material, por isso conta-se, inicia-se o dia do começo, né? Não excluindo o dia inicial. Essa é a regra de contagem do direito material. Mas aqui vão surgir duas questões interessantes. Vamos imaginar o seguinte: o Ministério Público tem 15 dias, o indiciado está solto para que ele possa oferecer a denúncia. E ele não o faz. Inicia-se o prazo decadencial, então, de 6 meses para que a vítima, o seu representante legal, inicie a ação penal privada. E ela não faz nesse prazo.
Ela não tem obrigação. A ação penal privada não vige o princípio da conveniência e oportunidade. Então, ela não exerce a ação penal privada nesse prazo de 6 meses após o dia que o Ministério Público tinha, o último dia que ele tinha para oferecer a denúncia, estando o réu solto, ou seja, os 15 dias. Bom, se decorrer os 6 meses, vai operar o que em relação ao ofendido ou seus representantes legais? Vai operar o que? A decadência ao exercício do direito de ação. Bom, mas e nesse caso? O que acontece? O juiz vai declarar extinta a punibilidade e o ofensor ficará impune? Essa é a questão que coloco a indagação de vocês. Como que ficaria nessa situação? Veja bem, é uma causa aqui de grande complexidade e deve ser analisado com bastante cautela. Nesse caso, trata-se de ação penal pública, um crime de ação penal pública, que o Ministério Público não ofereceu denúncia. O querelante não ofereceu a queixa substitutiva no prazo de 6 meses. Ocorreu a decadência para o querelante. Mas para o Ministério Público, ele poderá ainda oferecer a denúncia dentro do prazo prescricional. Qual o prazo prescricional? Aquela regrinha contida no artigo 109 do Código Penal. Ou seja, os crimes até 1 ano prescrevem em 3, ou seja, a pena em abstrato. Né? Até 1 ano prescreve em 3, de 1 se não excede a 2 prescreve em 4 e sucessivamente aquela regrinha do artigo 109 do Código Penal, que é a regra geral quando falamos em prescrição do direito material. Então, nesse caso, mesmo o querelante não ter oferecido a queixa substitutiva no prazo de 6 meses, enquanto não ocorrer a prescrição do crime, cuja contagem é da pena em abstrato, o Ministério Público poderá ir lá e oferecer a denúncia normalmente. Tá? Então ele não perde esse direito, porque o crime continua sendo de ação penal pública, onde o Ministério Público foi negligente. Tá? Então ele continua com esse poder de oferecer a denúncia enquanto não ocorrer a prescrição. Da mesma forma, vamos imaginar que ocorreu um homicídio, a esposa do morto diz, eu vou renunciar o direito que eu tenho de oferecer a queixa substitutiva, de oferecer a ação penal privada. Ela pode fazer uma renúncia expressa ou uma renúncia tácita, né, que extingue a punibilidade. Mas então que o autor do homicídio ficará impune, porque o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal, né? A querelante, que é ofendida, também renunciou ao direito que ela tinha de propor ação penal privada subsidiária da pública, o ofensor ficará impune. Negativo. Como o crime é de ação penal pública, o Ministério Público pode oferecer a denúncia enquanto não ocorrer a prescrição. Mesmo ele tendo sido insidioso, negligente, ele ainda continua com o direito do exercício da ação penal até a prescrição, porque trata-se de um crime de ação penal pública. Eu dei o exemplo do homicídio, ação penal pública incondicionada. Certo? Então essa é a primeira parte de um exemplo que eu queria passar para vocês. Agora, a segunda parte do exemplo que nós vamos trabalhar é o seguinte. Vamos imaginar que o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal, de 5 dias que o indiciado estiver preso. Repito, se ele não oferecer e o querelante também não oferecer a queixa substitutiva, a prisão deve ser revogada por excesso de prazo, porque isso aí não admite prorrogação. O Ministério Público tem 5 dias se o indiciado estiver preso. Se não for oferecida a denúncia em 5 dias, imediatamente a prisão deve ser relaxada, sob pena até de caracterizar uma prisão ilegal, arbitrária, até um abuso de poder por parte das autoridades. Certo? Vamos lá então no segundo exemplo. Vamos imaginar que o Ministério Público não tenha oferecido a denúncia no prazo legal, estando o indiciado, solto. 15 dias. Ele não oferece a denúncia no prazo legal. Então, no outro dia, né, o ofendido ou seus representantes legais oferecem a ação penal privada subsidiária da pública. E inicia-se então o processo.
um processo de ação penal privada cujo crime é de ação penal pública. A ação penal privada está tramitando no fórum, por exemplo, no homicídio. Quem é o titular da ação penal? Vamos imaginar, a viúva do morto. Ela é a titular da ação penal. Ela é a titular da queixa substitutiva da denúncia. O Ministério Público fala depois dela. Então ela é a titular da ação. Mas o que ela faz? Ela resolve abandonar o processo, a viúva. Olha, eu não quero saber mais de punir o ofensor, eu vou abandonar o processo. Ou até mesmo ela pode agir diferente. Ela fala, olha, sei que o processo está andando, eu sou a titular da ação penal privada subsidiária da pública, mas eu resolvi perdoar o ofensor, aquele que matou o meu marido. Eu resolvi perdoar. Olha, e na ação penal privada subsidiária da pública, na ação penal privada, regra geral, existe duas causas extintivas da punibilidade que estão também no artigo 107, que é a regra geral das causas extintivas de punibilidade, que é a perempção e é o perdão do ofendido. Vamos imaginar que a esposa desistiu da ação penal privada subsidiária da pública, ou ela perdoou o ofensor, o sujeito que matou o seu marido. Nesse caso, como ficaria? O juiz iria extinguir a punibilidade, já que ambas as causas são causas extintivas da ação de punibilidade da ação penal privada, e o ofensor ficaria impune? A resposta é negativa. Nesse caso, o perdão ou a perempção não surtiria nenhum efeito. Por quê? O artigo 29 do Código de Processo Penal diz que, neste caso, por negligência do querelante, o Ministério Público retoma o processo como parte principal. E a partir daí, ele como parte principal, ele segue comandando a ação penal. Certo? Então, qualquer negligência do querelante durante o andamento do processo, o juiz intima o querelante para manifestar, por exemplo, sobre a não localização de uma testemunha. O querelante fica inerte, não promove o ato processual que ele deveria promover. Nesse caso, o que acontece? O Ministério Público retomará a titularidade da ação penal privada, ação penal pública, aliás, que ele havia perdido por não ter exercido a denúncia no prazo legal. Então, esse é o conteúdo do artigo 29 do Código de Processo Penal. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, em havendo negligência do querelante, o Ministério Público retoma como parte principal, podendo repudiar a queixa, podendo manifestar em todos os atos do processo, podendo oferecer denúncia substitutiva da queixa e a qualquer tempo retomar o processo como parte principal. Então, essas são as duas questões, tanto a primeira questão quanto a segunda questão, de alta indagação, para que vocês possam realmente entender sobre o tema ação penal privada subsidiária da pública. Então, é uma ação que tem que ter em mente que o crime que vai ensejar esta ação penal privada subsidiária da pública é um crime de ação penal pública. E a doutrina trata que é necessário que se tenha um ofendido, que se tenha uma pessoa determinada, senão não caberia ação penal privada subsidiária da pública. Por exemplo, o sujeito comete o tráfico de droga. A coletividade poderia oferecer uma ação penal se o Ministério Público for decidioso e não oferecer a denúncia no prazo legal? É lógico que não. O juiz tomaria as providências frente ao chefe do Ministério Público, seja ele estadual ou federal. Mas, nesse caso, não caberia ação penal privada subsidiária da pública. Exemplo, tráfico de drogas. Exemplo, porte ilegal de armas também. O sujeito passivo é a coletividade, cuja objetividade é a tranquilidade, a paz que nós todos temos o direito de ter. Então, nesse caso, não há sujeito passivo indicado, passivo na relação jurídica de direito material.
Agora, outro caso também que não se admite a ação penal privada subsidiária da pública é no caso de oferecimento de arquivamento pelo Ministério Público. Então, quando o Ministério Público requer o arquivamento da ação penal, nesse caso não é possível em se falar em possibilidade de propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Não se admite a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público ele tem a opinião delitis, ele é o formador de opinião. Então ele recebe um inquérito policial, ele deve, aliás, se tiver indícios de autoria e materialidade, oferecer a denúncia. Se não tiver e puder obter isso com novas diligências na polícia, requerer novas diligências. Ou, se ele verificar que o fato é atípico ou que não tem os elementos suficientes para oferecer a ação penal e nem se pode buscar através de uma investigação, ele deve requerer o arquivamento. Então, nesse caso, o juiz aceitando o arquivamento, não pode se falar em possibilidade de se propor uma ação penal privada subsidiária da pública. É lógico que eu estou explicando sem a mudança da nova lei, porque o artigo 28, em alguma parte, está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que suspendeu uma parte do artigo 28. Agora, a parte da não persecução criminal pelo Ministério Público nos crimes cuja pena máxima até 4 anos, isso continua em vigência e não foi acampado pela suspensão determinada pelo ministro Fux, mas será objeto de tratamento em outras aulas que nós vamos ministrar por aqui. Tá bom? Eu acredito que tenha conseguido passar para vocês, humildemente, um pouco de conhecimento sobre esta ação penal privada subsidiária da pública, que é de suma importância, de pouca ocorrência na prática, mas de suma importância em seu conteúdo, muito indagado em concurso público, em exames em geral, principalmente na parte oral ou em segunda fase de concurso público, porque o legislador preocupou tanto com a mesma que o próprio constituinte originário a colocou no artigo 5º, inciso 59, e depois o legislador também infraconstitucional também havia já inserido no artigo 100, parágrafo 3º e no artigo 29 do Código de Processo Penal. Então é isso, eu agradeço a atenção de todos, espero que todos estejam bem, cuidando da saúde, e no que precisar eu estou à disposição via e-mail, oliveira.advogados@aasp.org.br. Esse é meu e-mail. Vocês têm meu telefone, WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer informação estarei à disposição, bem como estarei à disposição também pelo AVA, ferramenta disponibilizada pelo Centro Universitário Moura Lacerda, para que possamos também fazer nossa comunicação. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, que todos tenham um bom dia.